Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Forja Responde, dessa vez trazendo a pergunta: como lidar com ideias malucas dos jogadores? E para poder trazer essas histórias e conversar, discutir sobre isso, nada mais, nada menos do que o mestre Conrado. Fala, Conrado, beleza? E aí, galera? Novidade? E temos também o Alisson Sturza. Eu sempre erro, acho que é o Alisson. Fala aí, Alisson, me corrija. Bom, eu só quero dizer que eu não vim aí pra me explicar. Eu vim aí pra confundir. E é Sturza. Sturza. Isso. Beleza. Então a gente vai discutir sobre esse bate-papo. Vamos ver o que a gente pode extrair aqui nesse episódio curtinho sobre esse assunto, como lidar com ideias malucas dos jogadores. Porque assim, a gente não quer ficar trazendo as ideias malucas. Obviamente vai ter exemplos de ideias para poder contextualizar, mas se a gente for ficar contando só as ideias malucas, não vai ter fim. Então a gente tem que mais se concentrar no que fazer quando surge uma ideia maluca, né? Como mestre ou até como às vezes outros jogadores também. Mas antes da gente começar, eu queria passar mais um recadinho. Nós estamos... houve uma mudança nas mesas, nas vagas das mesas do Conrado. Então o link também mudou. Então o mestre Conrado, que está aqui conosco hoje, segue mestrando a Maldição do Strahd Reloaded como mestre de aluguel. E se você quiser conversar com o mestre, quiser tirar as dúvidas sobre o serviço, que a gente ajuda o mestre Conrado a prestar aqui pelo RPG Next, tem um link que você pode entrar, que é um grupo de WhatsApp, onde vai estar eu e o mestre Conrado e todos os interessados em participar dessa mesa paga de A Maldição do Strahd, que já está rodando. Tá no começo, mas já está rodando. É bit.ly, com Y, bit.ly/mestre-Conrado. Conrado tem um R só, Conrado. Então, você entrando nesse grupo de WhatsApp, você vai poder perguntar pro mestre como é que anda, quem que tá, como é que funciona. Eu vou estar lá também, eu posso tirar dúvidas da questão do pagamento. Mas lembrando que também é uma vaga para você jogar nas sextas-feiras à noite, 2 vezes no mês. E o preço dessa vaga é R$130 por mês. Tudo no cartão de crédito, tá bom? Então, é bom já avisar para você não entrar lá, porque às vezes entra o pessoal lá, quero jogar, mas tem que pagar, e aí sai. Não, tem que pagar. É um serviço de mestre de aluguel. Mestre que, inclusive, está transmitindo as suas partidas ao vivo no canal do RPG Next. E isso permite que você, se quiser conhecer os jogadores, conhecer o jeito do mestre, ver como é que é a mesa, a parte gráfica dele, você pode entrar e assistir, tá? Obviamente, entrei, conversei, não gostei, pode ser do grupo. Entrei, paguei, quero jogar. Joguei a primeira partida, não gostei, você tem direito a pedir reembolso, sair sem nenhum prejuízo, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso. E para quem estiver vendo o vídeo no YouTube, código QR na tela. E obviamente, se você gosta do trabalho do pessoal do RPG Next e quiser virar um padrinho ou uma madrinha, quiser apoiar o projeto, que a gente faz inúmeras coisas com dinheiro doado, você pode acessar o apoia-se/RPG Next e ver tudo certinho lá. Tá tudo explicadinho lá, bonitinho, tem vídeo, metas, recompensas, e tá bem... Assim, Alisson, você que tá ali como padrinho, a gente mudou pro Apoia-se, você sentiu diferença na plataforma? Porque assim, eu uso como produtor de conteúdo, né? E não sei se você sentiu diferença, porque tudo é feito por lá, eu envio e-mail por lá. Não sei se você sentiu isso, alguma diferença lá do padrinho. Diferença não, eu já assinava pelo PicPay, né? Antes de toda essa missão ali. Eu senti diferença assim no Mercado Pago, mas aí agora foi anulado, né? Que daí não recebia nada, na verdade. Agora com esse voltamos a receber os antecipados ali, os exclusivos no caso. Tá. Bem tranquilo, tá super eficiente a plataforma, na minha opinião. E facilitou bastante o meu lado, porque antes eu tinha que enviar tudo por e-mail, meio que criar a lista de e-mail, mandar um a um. Agora não, agora eu coloco lá no mural, e aí vocês recebem por e-mail e fica salvo no mural. E o mais importante é que quando a pessoa vira padrinho ou madrinha, ela já tem acesso aos posts que são bloqueados para quem não é padrinho ou madrinha. Então eu não preciso ficar reenviando a coisa. Eu acabei de virar apoiador aí, cadê minhas recompensas? Eu falo, se você já apoiou, você já tem acesso.
ele é parecido com o Patreon. Então eu achei muito bom. Ele me lembrou bastante uma rede social, né? Porque ele fica todo o histórico de envios ali numa lista. E dá pra comentar. Olha, você pode entrar lá e você pode... Você pode até conversar nos posts e deixar comentário lá, também funciona. Mas beleza, eu tô gostando bastante do Apoia-se. Muito bom. Se eu soubesse que era bom antes, eu tinha feito a mudança antes. Não esqueça de você deixar um joinha no vídeo se você estiver gostando do assunto, para indicar pro algoritmo aí que você curte esse conteúdo, para você também receber mais conteúdos desse tipo na sua timeline. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Vamos para a pauta. Só quero anunciar a pauta para poder dar uma noção geral do que é o conteúdo e depois a gente aborda cada um dos tópicos. Então, a pauta tem 3 grandes tópicos. Número 1, como lidar com sugestões inesperadas e criativas dos jogadores. Número 2, dicas para equilibrar a diversão e coesão na narrativa. E número 3, exemplos de momentos memoráveis positivos e negativos. Basicamente esses 3 aí. Então vamos lá. Começando então com o primeiro ponto. Como lidar com sugestões inesperadas e criativas dos jogadores. Eu vou começar com o Conrado, porque você, né, sendo um mestre de aluguel, você tem muita experiência com isso. Então, se você quiser trazer um exemplo ou uma situação que ocorreu para a gente poder discutir como lidar com essas sugestões inesperadas. Porque imagino eu que cada sugestão merece uma atitude diferente, né? Mas o que você tem a acrescentar aí? Conte uma história pra gente. Vamos ouvir historinhas. Bom, eu já jogo RPG há tanto tempo que já teve tanta situação que acaba tudo parecendo que leva pra esse lado, né? Porque o RPG acaba que é um negócio bem criativo, né? E é um negócio que, quando você tá jogando, você tá sempre pensando em soluções diferentes que você dá pra alguma coisa que você quer fazer, né? Então, eu já peguei os 2 tipos de mestre, aquele que é um pouco mais fechado à criação, né? E aquele também que é muito aberto também à criação, né? Uma coisa criativa que me vem à mente aqui foi quando eu, como jogador, eu era jogador, a gente estava jogando Mines of Phandelver, e spoiler aqui, galera. Lost Mines, né? Lost Mines of Phandelver. Lost lá, né? Mine, é mina, uma só. Eu acho que é Mines, porque é um conjunto de minas ali, mas eu posso estar errado também. Sabe o que não são minas? Porque se fosse minas, a gente tinha feito a piada lá no começo das minas perdidas de Phandelver, que era as meninas perdidas, entendeu? E aí é a mina. É uma só. Enfim, vamos lá. E lá na época, quando a gente chegou na mina lá, tinha uma parte que tinha um obstáculo ali, né? Na forma de uma nuvem de veneno perto. Não sei se já... Com certeza você já viu, né? Você já jogou? Não, aí você vai ter que contar, você não vai poder, sabe? É isso aí, vai ter um negócio lá que acontece tal coisa, você vai ter que... Tem uma nuvem lá de veneno que você precisa passar, se você quiser passar por lá, tem uma nuvem de veneno gigante lá. Eu nem lembro disso, eu joguei aventura, eu nem lembro. Então pode continuar. Uma sala, e quando você se aproxima ali da sala, ela solta essa nuvem de veneno, né? Certo. Então o que aconteceu foi que a gente se aproximou dessa nuvem de veneno, e a gente viu que a sala encheu de veneno, mas a gente queria passar ali, né? E a gente começou a pensar um monte de coisa. No final, a gente pensou numa tática de 2 da gente usar prestidigitação, para tirar um cubo, aí leva uma pessoa e depois traz de volta, leva uma pessoa, traz de volta. E eu lembro muito bem disso porque a gente ficou um tempão planejando isso, ficamos muito felizes que deu certo o nosso plano, para chegar na hora e o mestre falar assim, não, isso aí não funciona. Aí a gente tomou o dano de qualquer jeito. Então, isso colocou um cenário na minha cabeça de fazer, cara, eu, como mestre, eu teria deixado, porque
foi um plano tão mirabolante, tão bem bolado ali, do cara usando o negócio pra passar ali, tão bem pensado, que assim, eu tenho que dar essa recompensa pro jogador da criatividade dele, né? Tá. Então, assim, parece que você tá falando assim, como uma das formas de lidar com sugestões inesperadas e criativas é talvez falar mais sim do que não. Eu vou te falar que é um pouco disso, é porque é tão complexo essa situação, porque do mesmo jeito, é difícil você ser mestre de você pensar esse tipo de coisa, porque do mesmo jeito que quando se fala sim a alguma coisa desse tipo, e você fala assim, nossa, que legal, a pessoa conseguiu fazer isso, fico feliz por ela, vou falar um sim aqui pra ela pra deixar. Existe também o jogador que vai começar a usar um exploit desse prestidigitação aí, né? Sim. Então, eu já tive as duas situações já, mas eu acho, e eu sempre tendo a ir um pouco pro lado do jogador, de falar assim, pô, criativo, isso aí é legal, beleza, bora tentar fazer? Bora. Então, na minha opinião, você tem que sempre ser maleável para tentar dar essa recompensa para uma criatividade, dar uma recompensa para um jeito diferente de chegar a um resultado de um desafio ali, né? Tá. E o que é uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes já saiu pela culatra também para mim, viu? Duas formas de tentar corrigir isso aí, que eu gosto de fazer, a primeira é o seguinte, vou usar esse seu mesmo exemplo, de usar a magia prestidigitação. Se a ideia foi boa, não significa que ela vai dar certo. Logo, com certeza. A gente pode falar assim, beleza, não existe isso nas regras do jogo, mas a sua ideia tá legal, tá interessante, vamos trabalhar em cima disso. Então, ao invés do mestre falar que dá certo, eu tendo a falar assim, beleza, faça um teste de arcanismo, para ver se o seu conhecimento, né, nas magias arcanas, na manipulação do tecido mágico e tal, da realidade, não sei o que das quantas, se você consegue manipular isso a seu favor e gerar esse efeito esperado, né? Que tá fora das regras. Dificuldade é X, porque se de repente a ideia é muito mirabolante e é muito roubada, aumenta a dificuldade. Se a ideia é plausível, diminui a dificuldade. E pede para o jogador fazer um teste. Se falhar o teste, não significa que não é possível de ser feito. Significa que naquele momento, aquele conjurador, ele não estava preparado para realizar a ideia que ele teve na mente dele. E claro que ele vai fazer o teste no meio da nuvem de gás, que se falhar lá no meio, eles vão sofrer as consequências da falha do teste. Se passar, ele deu certo. Essa é uma forma. Outra forma é usar aquele dado narrativo. O Bruno lá do Mestre Digital, que tem um canal no YouTube, ele criou um módulo pro Foundry, que é o... como é que chama? Omni Dice, o dado que tá pra tudo, algo assim, né? E aí é um dadinho que você, na verdade, você rola. Acho que eu usei com o Alisson, a gente usou bastante, que é aquele dado narrativo, que o pessoal faz uma pergunta, aí pra você, mestre, não tomar decisão, você rola o dado. E o dado vai sair sim, não, sim e, não e, sim, mas, não mas. É um dado de 6 faces com essas... metade dos dados é sim, metade dos dados é não. E tem 3 tipos de sim e tem 3 tipos de não. Isso faz com que os jogadores, junto com o mestre, construam uma cena. Olha, dá certo, mas o que vai acontecer? Ou dá certo e acontece alguma coisa. Ou não dá certo. Então, assim, é possível de usar esses recursos narrativos pra não falar, tipo, não porque eu não quero, ou não porque não está nas regras. Mas concordo com você, tem que tomar cuidado pra pessoa também não achar, opa, então deu certo isso, então eu vou fazer agora, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo. E aí você deu uma ferramenta na mão do jogador, muito poderosa, que aí começa a estragar o jogo, né? Então, uma forma que eu faria era de colocar algum teste no meio. O que tem de jogador que pergunta, vou usar aqui Shape Water e vou tirar a água do corpo da pessoa. Tem sempre o doido que... Magneto da água. Quer levar no limite ali. Pega cantrip e tá fazendo coisa de spell nível 9. Você fala, cara, vamos com calma aí, pô. Não tem como fazer isso aí. Segura. Vamos com calma. Eu já tendo a compartilhar um pouco mais a decisão como mestre, né? Eu tendo a compartilhar mais a decisão com os jogadores também, nesse sentido de, beleza, primeiro sempre aplicando aquela regra. Se for algo mais mirabolante, assim, que vai mudar alguma regra, beleza, vale pra vocês, vale
para mim também, né? Como mestre, nesse caso. Então, ela passa a valer para os dois lados a partir do momento que é aprovada. Debato com os jogadores, mas confesso que esse sistema que o Rafa adotou, que agora tu comentou que foi criado por uma outra pessoa, né? De Omni Dice, é muito bom para te não ser, primeiro, privilegiar os jogadores sempre, porque, que nem o Rafa falou, não é tudo que sempre vai dar certo, né? Não é... como é que eu vou dizer? Enfim, não é tudo que sempre é viável também, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, aí eu era o jogador nesse caso, em um RPG futurista, que eu não me recordo o nome do sistema agora. Mas basicamente eu era um mago, e nós tínhamos um problema que nós estávamos numa perseguição, o nosso meio de transporte naquela ocasião estragou, e aí eu, como um mago, eu tinha uma magia que fazia uma espécie de levitação com... Como é que chama? Não vou me lembrar o nome da magia também, assim, não é o caso. Mas era uma levitação em que eu conseguia depois acelerar, dar uns buff com uma levitação. E aí eu, como jogador, falei, cara, entra todo mundo ali, era uma lixeira daqueles containers, e eu vou arremessar essa lixeira infinitamente até nós conseguir chegar no cara, entendeu? Você levar um grupo de gente voando, basicamente. Basicamente isso, exatamente. O mestre, no primeiro momento, achou que a ideia era muito ruim, porque a chance era muito baixa de eu conseguir fazer isso, mas ele nos alertou, beleza, vai acontecer isso se por um acaso der errado. E eu, numa sorte descomunal, consegui acertar 5 vezes a magia de forma seguida, assim, com uma chance ali, vamos lá, de 2 para 5, entendeu? 2 para 6, era pequena a chance. E eu consegui fazer aquilo acontecer, até que, quando eu errei, aí deu porcaria, né? Mas a consequência do que eu fiz, ela foi diretamente proporcional ao ato que eu estava praticando, né? Enfim, acabou que 2 personagens do grupo vieram a faltar naquele momento, porque eu acabei me chocando contra um prédio. Era uma sequência de fazer uma curva, eu teria que fazer um buff para nós trocar a direção da lixeira que eu estava arremessando, né? Magicamente, e aí acabou que deu problema. Mas é que ele aceitou a minha ideia. Enquanto estava acontecendo, o grupo estava em êxtase, porque era uma ideia maluca que estava funcionando. Mas a partir do momento que deu errado, tipo, deu aquela baixada pro lado contrário, entendeu? Então por isso que eu digo, eu acho muito interessante pelo menos ouvir a ideia, eventualmente aceitar ela, mas também trazer a consequência que aquilo ali vai ocasionar no grupo, no sistema, enfim, o que for o caso, né? Sim. Acontece às vezes, eu vou pegar uma situação até mais simples, por exemplo, um grupo de aventureiros está vagando por um deserto, dunas, né, areia. E de repente alguém tem alguma ideia, e aí, só que ele não revela a ideia. O jogador teve a ideia na cabeça dele. E aí ele pergunta assim pro mestre: Mestre, eu encontro alguma pedra em algum lugar? E aí você fala: pô, você tá no deserto. A princípio não tem pedra. Aí a questão é: existe uma chance de se encontrar uma pedra? Quando você não tem certeza dessa estatística, você pode rolar esse dado narrativo que eu usei lá, que eu falei como exemplo, né? Será que ele encontra uma pedra, né? Agora, se ele perguntasse assim, eu consigo encontrar um copo com água dentro? Aí você fala, pô, quais seriam as chances de se encontrar um copo com água dentro, né? Então tem que ter contexto também, que às vezes o jogador está querendo falar assim, porque se eu encontrar um copo com água, eu vou conseguir usar tal magia, e com tal magia eu faço tal coisa, eu multiplico a água por 10, eu crio um oásis aqui e resolvo um problema gigante que era para ser resolvido no decorrer de uma semana, e eu matei tudo que estava preparado aqui. Então, existem situações onde o jogador ele é criativo, e aí você tem que embarcar na criatividade, e às vezes tem situações onde não é bem a criatividade, é o jogador tentando achar uma falha em alguma coisa para tirar um proveito. Aí eu acho que começa a prejudicar. Eu acho que eu já falei antes aqui da cena, eu vou repetir, quando eu criei uma situação lá na SKT, na Storm King's Thunder, Tormenta do Rei da Tempestade, onde os personagens estavam fugindo lá dos Gigantes do Fogo, dentro da fortaleza dos Gigantes do Fogo, e eles se viram trancados dentro de um quarto que não tinha saída. Só tinha lá uma giganta, que era a filha lá do cara que comandava lá, eu esqueci o nome dela, e aí tinha um baú no local, e aí o Vinícius estava controlando lá o feiticeiro, o Marvelous, pequenininho, e eu falei, tá trancado, né? O baú é um baú trancado e tal, e como é que eles pretendiam destrancar aquilo lá? E aí o Vinícius perguntou assim, como personagem, ele falou, eu consigo olhar pela fechadura e enxergar o lado de dentro? E aí eu falei, consegue, mas eu não tinha sacado o que ele estava querendo fazer. Eu falei, consegue? Você consegue
né, fechar um olho e olhar o que tem lá dentro pela fechadura. Imaginei, né? Ele falou, então tá, então eu me teletransporto lá pra dentro. Porque ele, né, o critério do teletransporte é se teletransportar para um local que você enxerga. Então eu falei, pô, foi muito criativo. Se fosse uma fechadura, aquelas fechaduras mais modernas que a gente tem hoje em dia, fechadura de casa, você não consegue olhar através da fechadura, porque não tem um furinho passando, né? Mas como era uma coisa medieval, eu pensei que a fechadura fosse uma coisa com um buraco, né? E aí eu falei, você consegue ver lá dentro. Então, nesse caso, ele foi inteligente de usar a magia e ele foi recompensado por isso. Porque eu poderia ter falado assim, não tem como você se teletransportar pra dentro, sabe? Não dá pra você ver dentro do baú, sabe? Então, por isso que ele perguntou antes, né? Então são coisas assim, são sugestões inesperadas, criativas, que eu acho que você tem que aceitar mais do que falar não, desde que aquilo faça sentido, porque não pode ser uma coisa absurda. Uma outra coisa absurda que existe é assim, o pessoal às vezes confunde tirar 20 no dado em um ataque, no caso do sistema D20, e tirar 20 num dado num teste de skill. Por que tirar 20 num teste de skill, de habilidade, não é a mesma coisa que um acerto crítico no ataque? Por exemplo, você está diante de uma muralha lisa de 30 metros, sem corda, sem nenhum lugar para você colocar as mãos para poder escalar. Aí você fala assim, eu quero escalar essa parede, mestre. Você vai falar não, que é impossível? Você vai falar, não é que é impossível, é que você não tem habilidade suficiente. Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é 30. Então, para você conseguir escalar isso, você tem que ter mais 10 no bônus e tirar 20 no dado para você conseguir escalar. Então, aí a pessoa fala assim, eu vou rodar aqui esse teste e eu tirei 20 no dado, mas eu tenho mais 5 de escalada. Eu consigo subir? Não. Deu 25. 25 não é igual a 30. Então, em alguns casos, você não tem condições de mudar a sua realidade. Não importa o que você faz. Então, a gente tem que entender essas limitações. Acho que é assim que eu penso, né? Ó, o Hatzon R, ele mandou um comentário aqui, ó. Ele escreveu assim, Hatzon, não sei se alguém conhece, quem que é o Hatzon R? Tá sempre por aí. Lá a minha live lá, tá sempre lá. Uhum. Ah, legal, Hatzon. Então, ó, ele escreveu assim, olha, de levitate, que é o levitar, que acho que o Alisson tava falando, né? Sobre a água, amarrei uma corda em mim e coloquei... o levitate sobre a água, ok. E amarrei uma corda em mim e coloquei a ponta na boca de um familiar. Na minha mente, devido ao levitar, qualquer puxão e empurrão dava certo. Aí criei uma prancha, com shape water, para aproveitar o movimento da onda para facilitar para o familiar. E saí surfando. O mestre só aceitou. Cara, você foi muito criativo, mas eu, por exemplo, para você conseguir surfar, isso exige uma destreza. Então, o problema não é a sua ideia não ser boa ou não funcionar. Nesse caso, eu pediria um teste pro personagem para ver se ele tem condições físicas de surfar, por exemplo. Funciona, a magia funciona, mas para você conseguir surfar, você precisa de equilíbrio. Então faz um teste de acrobacia, se você não passar por tanto, você cai. E aí você vai ter que tentar de novo, né? Então eu faria dessa forma. Mais alguma coisa a acrescentar, Conrado? Eu posso passar pro segundo tópico aqui? Bom, eu tenho uma coisa que eu quero falar aqui, que é uma coisa que aconteceu, na verdade, numa mesa minha, e levou a eu a mudar um pouco, às vezes, o jeito que eu faço algumas coisas, né? Treta! Então, o que aconteceu? Eu joguei uma vez, eu tava mestrando, e tava tendo uma luta lá com uns ogros e uns goblins e tal, e alguém matou um ogro e o ogro caiu pra trás, aí os caras perguntaram, mestre, esse ogro pode cair em cima dos goblins? Aí eu falei, bora, né? Vocês querem isso? Ele, queremos, não sei o que, beleza, então vamos lá. Aí o ogro caiu em cima dos goblins lá, os goblins fizeram o teste de destreza pra ver se conseguiriam sair do ogro caindo em cima deles, né? E passaram, não aconteceu nada com os goblins, mas poderia ter acontecido, né? Aí continua a batalha e acontece de novo deles matarem o ogro, mas agora o ogro tava pra cair em cima deles. Aí eu falei... é o seguinte, rola uma destreza... Rola uma destreza. Ele falou, o quê? Por quê? Não, é porque o ogro tá caindo em cima de você, assim como cair em cima do Goblin. Aí deu um fuzuê. Não, porque não é assim. Foi nesse dia que eu pensei, cara, tem esse toma lá da cá, e o jogador, às vezes, ele quer um negócio pra ele ali, mas quando volta não é tão legal, né?
Então, hoje em dia, eu tendo a, dependendo do que eu chego e pergunto. A primeira vez que acontece, assim, alguma coisa assim, eu até começo a fazer a descrição ali e eu falo assim, gente, beleza, você quer jogar esse aqui no outro, pra ver se os dois caem prone, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, mas se isso daqui acontecer, e algum dia acontecer o contrário, vocês também vão cair. Tá? Aí a pessoa começa a pensar um pouco mais. Putz, cara. Peraí, mas então se o cara me empurrar ali do negócio, eu caio em cima do meu amigo? Aí o cara fala, talvez. Então, eu não sei, eu posso estar errado nisso, mas a partir do momento que você quer que alguma coisa seja de um jeito para um lado, você tem que entender que pro outro lado também vai ser, né? Sim. Então, hoje em dia, eu sou maleável, mas eu aviso. Falei, gente, pode acontecer com vocês, então tomem cuidado aí. Porque essa sua história, ela tem um impacto mecânico direto, né? Uhum. E todas as ideias malucas, inesperadas que têm um impacto mecânico direto, tem que ter muito cuidado, por causa disso que você está falando. Uhum. Agora, poderia ter um impacto narrativo. Eu vou dar um outro exemplo. A mesma situação com impacto narrativo, que é assim. Os jogadores estão fazendo um combate longo, demorado e tal. Chega num ponto em que fica perceptível que o combate já tá ganho. E chega no momento que pode ser que os jogadores ficam assim, puxa vida, já não tá mais valendo a pena a gente continuar jogando esse combate, porque o desafio, ele já só virou um moedor de carne. Basicamente é só bater em todo mundo, matar e acabou, né? O combate tá ganho. Se nessa situação, quando você mata o ogro, que seria a maior ameaça, representa que aí vencemos a batalha, porque agora é só eliminar os goblins restantes, né? E o pessoal já tá meio de saco cheio com o combate, por exemplo, aí é uma solução narrativa. Fala assim, beleza, o ogro cai em cima dos goblins e os goblins restantes fogem e combate encerrado. Isso, de novo, se os personagens tiverem energia e força suficiente para de fato estarem com o combate ganho. Porque às vezes o legal, o gostoso, né? Existe uma teoria do estudo de jogos que é assim, o suspense é uma das emoções mais fortes pro jogo. Pega uma partida de futebol. Você tem 2 times, 2 tempos de 45 minutos. Se você tem 2 times que são bem cotados, o suspense é o nível mais alto que tem no início da partida. Por quê? Como o jogo não começou ainda, ninguém sabe quem é que vai ganhar. Por exemplo, um final de Copa do Mundo bastante competitivo, né? Você não sabe quem vai ganhar. Então tá todo mundo com muita dúvida, incerteza. E o suspense tá lá nas alturas. Conforme um dos times vai fazendo goleada no outro, como por exemplo o Brasil e a Alemanha, você vai diminuindo a incerteza porque você fala, caramba, já não tem mais como o Brasil ganhar 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Você vai perdendo a incerteza e o suspense cai. Não tem mais suspense. Não existe mais aquela surpresa. Simplesmente o outro time já ganhou. No combate, ali no RPG, é a mesma coisa. Se de repente os personagens não têm mais nenhuma chance de perderem aquele combate, então não tem mais suspense. Logo, acho que vale a pena ser encerrado. E aí, essas ideias malucas dos jogadores, se for pra trazer uma resolução narrativa e não mecânica, mas é só pra poder encurtar aquela cena, aí eu não vejo problema nenhum você aplicar... então os ogros caíram no Goblin, matou todo mundo, encerrou o combate. Não tem que aplicar isso nos jogadores depois, sabe? Uhum. Não precisaria inverter nessa situação. Mas isso exige uma maturidade dos jogadores de entender isso, que é assim que a gente quer agora, porque a gente prefere assim nesse momento. Beleza? Vamos dar continuidade. Mas se o cara estiver morrendo, por exemplo, nesse combate aí, tem de repente lá o bardo que foi lá pra frente, por algum motivo foi tocar o sino, ele levou uma flechada com sneak attack, caiu e tá sangrando. Ele já fez um teste contra a morte e ele tá morrendo. Nessa situação, o desafio não é mais matar os goblins, é salvar o bardo da morte. E aí a tensão continua, o suspense continua. E aí você não pode encerrar o combate. Você fala, não. Não tem como encerrar esse combate aqui, porque vocês têm que salvar o bardo antes que ele faça um novo teste e morra. Aí ainda tem um risco real, né? Aí tem um risco real, exatamente. Aí você mantém o risco. Com certeza. Perfeito. Um outro exemplo que eu posso trazer disso, aí foi eu como mestre, eu fiz uma campanha de D&D, onde os jogadores começariam a jogar no nível 5 já, né? E aí um dos jogadores queria montar o que seria o equivalente ao Thor da Marvel, da DC ali.
E aí ele me trouxe um micro combo, não sei se dá pra falar dessa forma, que a única coisa que eu tive que aceitar, que ele me propôs, era basicamente que, se eu não me engano, o guerreiro tem uma arma sintonizada, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual que é a skill que ele tem, mas basicamente ele consegue se sintonizar com uma arma, e ele consegue arremessar essa arma, e essa arma, de alguma forma, volta magicamente pra ele. Se eu não me engano, ela some onde ela tá e ela aparece na mão dele, eu não lembro como é que pra simular o martelo do Thor, né? Exatamente. É Eldritch Knight, isso, né? Eu não vou me lembrar de cabeça, cara, mas é alguma coisa por aí. Eu lembro que eu li o livro, tava no livro base, inclusive, isso. Tem sim, eu lembro de ter isso mesmo. Assim, aí o único flavor que eu tive que fazer, ele sincronizou com o martelo e tudo mais, é que em vez dele desaparecer onde ele tava e aparecer na mão dele, ele tinha o caminho de ida e volta, que nem tem o Mjolnir, né? Ok. Então, foi a única coisa que eu... Já tô até vendo onde isso vai levar, já tô até prevendo, vai lá. Não tem nenhum problema nisso, entendeu? A questão é, mecanicamente, eu não mudei absolutamente nada no jogo, mas pro jogador aquilo me pareceu importante, entendeu? Dele ter esse flavor, dele ter esse... enfim, essa narrativa do martelo indo, do martelo vindo, aquela coisa toda, sabe? Tá. A princípio eu não tive nenhum tipo de problema futuro com isso, era só realmente pra trazer mais um exemplo dessa situação que tu comentou de que não mudei a regra. Eu mudei o flavor, entendeu? Mas o martelo tava indo e na volta bateu... Não, eu deixei isso claro pra ele que isso não existe. Que a regra do martelo ele tava caído, ele aparecia na tua mão. Agora, o caminho de vai e volta dele não vai atingir mais ninguém. Se agora virou no cara, ele vai lá, vai bater e vai voltar. Exato. Então, eu não deixei que ele usasse isso de uma forma que fosse um novo asset, né? Uma mudança na regra, né? Então, mecanicamente não alterou basicamente nada. Basicamente ele tinha a descrição do martelo indo e vindo, aí com os combos que ele fez lá de Clérigo da Tempestade, aquela coisa toda. Ficou muito parecido de fato com o que ele desejava no início, entendeu? E foi só um flavor, não teve nenhuma alteração mecânica, de regra, de qualquer coisa, não desbalanceou o jogo nem nada. Só trouxe mais diversão pra ele e pra quem tava na mesa, né? Então, tá aí uma outra dica, que é essa, é conversar antes com o jogador e entrar num acordo para que aquela ideia maluca, inesperada, criativa do jogador tenha uma aplicação prática que satisfaça o jogador, mas que não quebre o jogo. Porque o jogador ele poderia ser espertinho e querer falar que na volta do martelo, ou da espada, no caso, da arma dele, né? Ele poderia fazer com que aquele objeto interagisse na volta. Não falo nem de atacar, mas ele fala assim, será que tem como na volta cortar uma corda para poder salvar alguém? Ou que na volta ele possa bater num vaso e derrubar o vaso no chão para fazer um barulho? E aí ele começa a exploitar aquela coisa que era só um flavor mecanicamente. Né? E aí começa a ficar perigoso dependendo de onde vai. Nesse caso virou um puro flavor mesmo, não teve nada de extra nesse sentido, né? Inclusive o martelo era sintonizado com ele, então a gente criou que só ele poderia mexer, aquela coisa toda. Pronto, resolvido. Mecanicamente não mudou nada de fato, né? Perfeito. É engraçado como a gente viveu tanto já, né, cara? Porque aconteceu uma coisa muito parecida comigo que envolvia um homebrew. O povo vem com homebrew porque tá querendo fazer umas coisas que... É combo, cara. É complicado. Mas aconteceu isso, só que não era o Thor, era o Capitão América. Do escudo. Do escudo, só que... Bom, vamos falar que eu olhei assim o homebrew e falei, pô, cara, assim, difícil, eu posso nerfar bastante aqui. Tem um dos motivos de eu acho que eu ter decidido agora não usar homebrew mais, é porque eu já deixei passar tanto homebrew e todos eles deram problema que acaba que é ruim, sabe? Mas flavor eu acho que é uma coisa que tem que ter no RPG, cara. Quantos jogadores de vocês já não chegaram e falaram assim, eu posso usar uma foice no lugar da glaive? Claro! Usa aí, pô. Porque qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, a mecânica é exatamente a mesma. Ele vai bater do mesmo jeito, né? A única diferença é isso. Até a 5.0, porque na versão nova que tá vindo aí vai ter mudança. Mas enfim... não tô sabendo. Programas futuros. Mas então, você quer fazer um flavor? Nossa, eu saio do meu caminho para ajudar você a fazer flavor. Exato. Eu quero usar eu comprei uma Splint Mail aqui, e eu vou começar com ela lá, porque a campanha é nível 5, começa com a Splint Mail. Eu queria que a minha Splint Mail fosse uma armadura de samurai, porque eu sou um samurai. Claro, pô, claro. Já é. Isso aí. Não precisava nem ter, já é. Nunca foi diferente, né? Não, flavor tem que ser uma coisa que você dá pro jogador. Mas sempre tem o você dá e o você toma também, né? Porque o que tem de jogador também que quer forçar... mestre,
tá 60 peças? Pode ser 65, acerta, tá 65? Não, é 60, pô. Tipo, o cara sempre tenta... Tem um jogador que sempre tenta passar esse limitezinho pequeno, assim, pra ver até onde ele consegue chegar e vai levando, até que cria uma bola de neve e não dá certo. Sim. Isso acontece com os homebrew, que acontece comigo sempre. Sempre. Por isso que eu falo... Agora eu cheguei no ponto agora. Eu até tava falando com você esses dias, né, Rafael? Não vai dar, não tem como. Deixar homebrew não tem como. Homebrew não dá. Então, acho que a única forma de, talvez, às vezes a pessoa, ela quer mudar uma regra, não é bem mudar uma regra, ela quer adequar a ideia dela ao jogo, aí fazer talvez igual o Alisson comentou. Será que existe uma classe, um item, uma habilidade, um talento que dá pra emular esse tipo de habilidade que a pessoa quer? Então, por exemplo, se fosse, eu quero que tenha um escudo que eu arremesse, aí esse escudo bate num ataque à distância, ele volta pra minha mão. E aí ele funciona como uma defesa. Então, ou seja, ele é como se você estivesse com um escudo e usando uma outra arma pra atacar, mas na verdade é o mesmo item. Então, será que, primeiro, existe alguma classe que tem algo parecido? Não tem. Será que tem algum item mágico que faz algo parecido? Opa, eu achei um martelo que faz isso, mas ele não dá defesa, mas ele dá bônus no ataque. Então, você fala, beleza, vamos pegar esse martelo aqui, que é um artefato, ou é um item mágico, eu posso trocar. Falei assim, olha, então não é mais um martelo, né? Ele é um escudo. Só que o bônus dele não é mais bônus pra atacar. Ele é um bônus pra defender. Então eu troco o bônus mais 2 do ataque que ele tem, ele passa o 2 de bônus na AC, que é na defesa, e você tá usando o item que é de arremesso, a gente só mudou né, pra escudo. E você tá usando essa arma. É uma pequena adaptação que tem um impacto mecânico pequeno, no meu ver, né? Porque o jogo de RPG, ele não foi feito para ser balanceado. Né? Ele é um jogo tabuleiro. Então, coisas desbalanceadas são comuns de existirem. Mas o cara não pode exploitar. Porque às vezes o jogador tem uma ideia de ter alguma coisa que você fala, existe esse item que é um artefato lendário. Ele faz exatamente isso que você quer fazer. Então você tá querendo começar o seu jogo com uma arma lendária na mão. Então assim, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma história do porquê que você tá com essa arma lendária na mão. Quem começa com uma arma lendária na mão? O Frodo, do Senhor dos Anéis. Ele começa com um anel, uma arma, um item lendário. Então, agora, se você vai começar com esse item lendário, então, se essa é a sua intenção, então faz o seguinte, cara, você chegou nessa cidade com esse item lendário e tem 3 cavaleiros do apocalipse atrás de você e por onde eles passarem, eles vão matar toda a população da cidade, se você não lidar com essa situação. Então, ainda existem formas narrativas, dá mais trabalho pro mestre de fazer isso. Tem que ver se é a proposta também de fazer acontecer isso. Mas às vezes também dá pra falar assim, você começa com esse item e você perde esse item. Você começa com esse item e agora ele não funciona mais. Você tem esse item, mas ele não funciona, ele não ativa. Porque você vai ter que procurar durante a aventura, ele só ativa através de uma alma pura, não sei da onde, você vai ter que se provar um campeão, blá 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 blá. Então você vai ter que fazer a sua jornada pra depois lá no final você conseguir usar esse item. E talvez esse item possa ser ativado na última cena mais importante da aventura, que aí salva todo mundo lá no final. Pode ser feito dessa forma também. E não tem nada de homebrew aí, né? Eles são só ajustes narrativos, certo? Exatamente. Que nem o Conrado falou, isso traz um enriquecimento que o RPG de mesa tem, e aí de mesa que eu tô falando, o D&D, enfim, né, RPG no geral, que um eletrônico não te possibilita, entende? Ajustes estéticos que é o que diferencia, não de fato, não só isso, né, mas que é um dos diferenciais que o RPG convencional, vou chamar aqui, nos traz, que o eletrônico não chega nem perto, né? Não, e não é à toa que o eletrônico só tem opção de flavor. Porque você só troca a skin, não tem que mexer na mecânica, na matemática do jogo, né? Existe um motivo por trás disso, certo? Vamos ler os comentários aqui, ó. O Rubens Matheus Padovese, ele deu um boa tarde, Rubens. O Strider of West, ele escreveu assim, ó, vou anotar as piores dicas pra usar na mesa do Conrado. O Rubens falou assim, eu sou um dos jogadores malucos, kkkkkk. E o Hatzon escreveu, sou jogador e odeio homebrew, é uma faca de cortar legumes. Ótimo.
Vamos pro próximo tópico, pessoal, porque o assunto tá desenvolvendo, ó. Bora. Que a gente já meio que entrou nesse assunto, que é dicas para equilibrar a diversão e coesão narrativa. É justamente o que eu acabei de falar. O que eu acabei de comentar foi, ao invés de você mudar a regra, de você tentar fazer um ajuste narrativo, usando as regras que já existem no seu jogo e pequenas adaptações, principalmente na parte de flavor, que essas são as dicas para equilibrar a diversão e coesão na narrativa, porque o que é divertido? Para umas pessoas, o divertido é a história. Para outras pessoas, o divertido é ganhar um desafio, é você superar aquele desafio matemático, que envolve a matemática. Então, existem vários perfis de jogadores diferentes e cada pessoa tem uma definição do que é divertido para ela. Então a gente não pode ignorar 100% o que a pessoa acha divertido. Mas, se a diversão da pessoa é única e exclusivamente dentro do RPG, fala assim, olha, eu só vou me divertir se eu for um personagem muito forte, com itens muito fortes, e se eu der uma pancada e matar a pessoa num golpe só, eu só me divirto com isso. Se isso for estragar a aventura para os outros jogadores, aí talvez você esteja jogando um jogo errado. Talvez você tenha que ir num videogame, jogar um jogo sozinho, ou você cria com o seu mestre uma aventura onde você é a única pessoa assim, né? Ou faz essa coesão narrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Vamos supor que eu falo assim, tá, eu tô jogando lá com o mestre Conrado, o Ravenloft, e, mestre, eu queria ser um vampiro muito forte. Meu personagem é um vampiro muito forte. Eu quero ser um personagem, não um NPC, né? NPC é o mestre que controla. Eu quero controlar. E você fala, cara, a gente vai começar essa aventura no nível 1. E não dá. Você não pode ser um vampiro muito forte. As outras pessoas vão fazer o quê? Fala, não, é o seguinte, ó. Então vamos entrar no acordo narrativo aqui, ó. Eu vou ser um vampiro muito forte. Eu quero estar numa jaula, trancafiado, preso pelos outros personagens. E eu vou estar ali só conversando. Eu posso falar, eu sou inteligente, eu tô preso e tô conversando. Eu estou sendo transportado. Se alguém abrir essa jaula, eu vou causar um estrago na região. Não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada contra mim, porque eu sou muito forte. Então, eu vou ter que ficar preso constantemente dentro da aventura. Constantemente. Então, a minha única ação no jogo vai ser, eu vou ter que só conversar, porque eu não vou poder sair da jaula. E aí, quando tiver uma treta, quando tiver um problema, os caras talvez, ou não, queiram abrir a jaula para me soltar. Ou eles têm alguns recursos mágicos para fazer em mim, para me deixar com problemas ou limitações, para eu não perder o controle. Vamos supor que seja essa situação, né? Mas assim, perceba que aquela ideia inicial do jogador, que era eu quero ser um vampiro fortão para matar todo mundo, ela não vai ocorrer mais. Então, se ela é narrativo, eu acho que tem saída. Se ela é mecânico, do tipo, eu quero causar dano ao máximo de número de personagens inimigos que eu puder, você não vai ter isso atendido. Não vai ser atendido isso. Porque você não vai nem sair da jaula, você não vai nem poder combater. Mas talvez ele possa só trabalhar com as palavras, com a manipulação, persuasão. Ele tenta comandar as pessoas com a lábia, por exemplo. E basicamente o jogador tem que se satisfazer, se divertir com esse tipo de limitação que ele vai ter. Então assim, conversando e tendo uma coesão narrativa, que é o que tá aqui, dá pra trabalhar sem precisar fazer o homebrew. Aqui no homebrew é quando você muda a regra. Aqui não tem nada fora da regra. Tá tudo dentro da regra, só que você tá usando regras de personagens de nível mais alto, por exemplo. Só que com outras limitações. Ainda assim, é trabalhoso pro mestre adaptar algumas coisas, mas o principal é, o jogador tem que querer os pontos negativos. Não dá pra ter só ponto positivo. Eu sou forte, eu sou ágil, eu tenho todos os itens, eu tenho dinheiro pra caramba, e não tem nada que traga algo de ruim. Não tem nenhum defeito o personagem. Aí é um problema, né? Você tem alguma dica, Conrado, pra tentar equilibrar essa diversão, essa coesão narrativa? Quer complementar? Eu acho que isso daí que você falou é uma coisa interessante de se fazer, mas ou o cuidado que eu tomaria pra dar esse tipo de poder na mão de um jogador, viu? Porque se ele realmente se ater ao que foi combinado, decidido ali, vai ser interessante. Seria como se tivesse um outro DM ali que, nossa, ia melhorar a trama e tal. Mas
pode muito bem sair pela culatra muito fácil, né? Não, é verdade, porque assim, ó... vamos de novo falar pro pessoal que existem tipos de RPGs diferentes. Nós temos grandes 3 focos: narrativista, simulacionista e o gameista. Simulacionista como o GURPS, o gameista como o D&D e o narrativista como tantos outros. Podemos pegar, por exemplo, o Vampiro à Máscara, Lobisomem, ou todos os PBTA e por aí vai, né? Os Powered by the Apocalypse, como Dungeon World e por aí vai, né? Fiasco, enfim, tem muitos sistemas narrativistas. Os nacionais a rodo são narrativistas. Quando o jogador ele entra numa partida de RPG com foco narrativista, ele já tá com a chavinha da narrativa virada. Já dá pra fazer um negócio muito mais legal. Porque o foco dele é contar uma história legal, o foco dele o que importa é a história, não é o personagem, o que importa não é ganhar, não é perder, não é a matemática, mas é a história ficar legal. O problema é quando você tá ali num sistema gameista como o D&D, que também tem a sua parte narrativista, mas o foco é gameista. Aí você começa a ter um problema, porque o jogador ele tá com a chavinha da matemática, ele tá com a chavinha do combo ligado. E aí ele quer exploitar isso aí, né? Ele quer levar pro limite essa matemática, e aí quando ele começa a fazer isso, ele quebra a matemática do jogo, ele estraga o equilíbrio do jogo. E aí isso impacta negativamente na narrativa. Assim, as melhores histórias, os melhores personagens não são aqueles que são os mais fortes. São aqueles que têm os maiores defeitos, né? As maiores dificuldades, porque uma história de superação, ela acaba nos motivando e nos inspirando muito mais do que uma história de... Era uma vez uma criatura muito forte que chegou lá, deu uma porrada, matou, ganhou, fim, né? Não tem graça, não tem superação, não tem desafio. Não tem conexão, né? Também. Não tem conexão. E o jogador, às vezes, ele acha na cabeça dele que se ele seguir essa trajetória, aquilo vai ser divertido pra ele. E ele não sabe que aquilo não vai ser divertido pra ele. Ele não sabe. Ele acha que vai ser. Eu faço muita referência com o jogo digital. Você tem lá, sei lá, vamos jogar Doom, né? Sei lá, Doom, jogo de tiro. Aí você vai lá, entra com o código modo God, modo invencível. Pelos primeiros minutos, aquela sensação de você ser invencível te dá um prazer. Cara, eu atiro, eu explodo as pessoas, munição infinita, vida infinita. Você não fica... No primeiro instante, você tem aquela sensação, te inunda e você sente prazer. O problema é que aquilo é insustentável. Conforme você vai jogando, nada do que aparece mais é um desafio para você. Logo, tudo vira um tédio. Na teoria do fluxo dos jogos, você tem 2 colunas, né? O X e a Y. 2 eixos. No caso, uma delas é a dificuldade de um jogo, ou de uma fase, ou de um combate, não importa a dificuldade do jogo, e a outra é a sua habilidade em superar aquele nível de desafio. Se você tem uma habilidade muito alta para superar um desafio e o desafio é muito fácil, você fica entediado. E o inverso se o desafio é muito alto e você tem pouca habilidade, você fica ansioso. Então, nenhuma das duas sensações é prazerosa pra gente. E você precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio matemático, principalmente nos sistemas gameistas, eles são construídos, tentam ser construídos para poder gerar numa aventura. É por isso que você tem nível 1, combate nível 1, nível 2, combate nível 2, nível 3, combate nível 3, para que é uma tentativa de manter o nível de desafio proporcional ao nível do personagem, para não ficar nem muito mais alto nem muito mais baixo. Porque o que eu falei lá no começo é do suspense. Quanto menos você souber qual vai ser o resultado final de determinada ação que você vai fazer, mais suspense vai ser. E quanto maior o suspense, mais emocionante fica. Então, se você tem exatamente... Eu sei que o meu personagem é forte, eu sei que ele não vai morrer, eu sei que ele vai ganhar todos os combates, isso tira a diversão, não adiciona, não aumenta a diversão. E às vezes os jogadores não sabem disso, então já tô te falando, não é assim que funciona. Com certeza. Acontece muito isso, né? É uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina, porque quando começa muitos jogos que a premissa é começar fraco e crescer, tem muitos que já querem chegar sendo, eu era um semideus e agora eu tô fingindo que eu sou fraco pra andar com esse pessoal aí. Você fica, cara, é difícil, não é muita premissa, né? Porque começa a dar muito furo. Imagina, você é um semideus, você tá fingindo, mas e se uma hora chegar e ficar perigoso? Você vai morrer de verdade ou você não morre?
qual que é a dificuldade que traz isso aí? Esse exemplo que você deu aí do jogo, eu faço muito esse exemplo usando de GTA. Falando, pô, quando você tá no GTA lá, você coloca lá um monte de cheat lá, God Mode, dinheiro, avião, arma, aí você sai voando assim, passa um tempinho, você fala, o que eu faço aqui? Aí cansa. Você vai fazer o quê? Você volta pra missão. Você vai voltar pras missões, você vai voltar pra história. A história você fica 150 horas, 200 horas jogando, fazendo sidequest, sei lá. Ficar ali o tempo todo completamente imortal fazendo tudo, você não é nada sustentável. Isso no RPG é uma coisa que eu trago pra todo jogador mesmo, meu. Quando o jogador chega assim e fala assim, eu vou fazer uma build tal que faz não sei o quê, e o meu combo é sentinela com polearm mastery, aí eu pego essa classe e essa raça, e eu falei, calma, vamos com calma. É legal, você vai fazer essa build, mas e o seu personagem, o que ele é? Ah, não, eu não sei, eu fiz a build. Aí eu falo, cara, isso, eu já falo exatamente isso que você falou. Eu falo pra ele assim, isso não vai longe, você não vai sustentar. Só você chegar ali e acertar bichinho com arminha, não vai sustentar. Escuta o que eu tô falando. Não vai sustentar. Jogo há mais de 15 anos RPG, já vi de tudo. Eu tenho certeza que não vai. O que te leva a ser longe é o carinho que você tem pelo personagem, pela história, pelo que tá vivendo ali, sabe? E eu já tive muito jogador que começou dessa maneira. Ah, não sei nem o que meu personagem é. Quando ele chegou no meio do caminho, eu falei, caramba, cara, eu preciso ser alguma coisa, meu personagem precisa ser alguma coisa. Porque, olha o mundo, cara. Essa pessoa tá sofrendo, outra pessoa ali é legal, pô, tem jantar piquenique acontecendo, é roleplay mesmo acontecendo, né? Aí você chega ali, você é só o cara que tu, é melhor ir pra um joguinho mesmo. Vai pro Path of Exile lá e fica só e pronto. Aí depois, quando você quiser fazer roleplay, você vai pro RPG, porque é a parte mais importante pra levar longe, assim. Cara, é bem isso. Se tu não tem nenhum ponto fraco, não tem graça, entende? Tu vira um ex-máquina ali, um negócio que é invencível, né? Tu dá conta de tudo, tu é o mais esperto, mais rápido, mais forte, tu não tem nada de fraqueza. E o mesmo vale para quando o cara é mestre também, às vezes quer colocar um nível de poder absurdo em um PJ, né? E acaba que tu também não consegue desenvolver aquele personagem, porque daí o cara te ataca, te erra, tu bate um monte. Então, tu não tem nenhuma conexão, o cara não tem nenhum ponto fraco em termos, né? Uma forma que um dos mestres que eu já joguei fez, tinha um personagem que ele era o ultra combo, vamos dizer assim, né? Tudo dentro das regras, a princípio, de Tormenta, na época ainda. Power Player. O Tormenta antigo, né? A versão ali com base no D&D, no caso. E realmente, o cara, dentro das regras, conseguiu montar um personagem ali que ficou absurdo, né? E teve as rolagens, fez a montagem de status ali, atributos e tal, rolando nos dados, teve uma sorte absurda nos dados, então, enfim, o personagem ficou um semideus, vamos dizer assim. Só que daí o mestre, pra não rushar aquele personagem e não deixar também ele muito overpower, o personagem que rolou mais fraco, vamos dizer assim, nos status ali, ele tinha uma amizade incondicional com aquele personagem forte. Aquilo ali se tornou um ponto fraco dele, entendeu? Ah, legal. Ele não tinha como se bastar em si só. Qualquer um que fosse bater de frente com ele, no mano a mano, vamos dizer assim, perderia no nível, né? Logicamente, não vai pegar um 20 contra um 5, não tem o que fazer. Mas se pegasse um 5 e um 5, dificilmente qualquer outra raça, qualquer outra classe conseguiria chegar perto. Mas tinha o personagem fraco. E aquele fraco, ele deu para um player jogar, que era na verdade o player que estava jogando, entendeu a ideia do mestre e começou a se colocar em situações de risco, vamos dizer assim, como uma forma daquele cara fortão não conseguir fazer absolutamente tudo que ele queria simplesmente na base da força, entendeu? Ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, que era bater, enfim, fazer o que tinha que fazer, mas também tinha que cuidar o outro personagem. Proteger, exatamente. Isso dava uma dinâmica de grupo, de RPG muito legal. Esse legal. Eu até comentei na semana passada que eu entrei atravessado no grupo, né? Na semana passada, na última Forja que eu participei, que eu entrei atravessado e eu não conhecia essa dinâmica. Quando eu conheci, eu achei, cara, ficou muito interessante, sabe? Porque o personagem era muito forte e tinha o contraponto dele, que era o outro personagem fraco, frágil, na verdade, não era fraco, né? Mas era frágil, que tinha outras habilidades, que tinha outros problemas, quase como um irmão mais novo, assim. Eu achei muito, muito bacana aquela dinâmica e trouxe essa riqueza que vocês estavam comentando, né? Que o que vale, pelo menos
nesse caso, o que valeu no final do dia, o que a gente se lembra, o que a gente tem memória, é dessa conexão desses dois personagens, né? É parecido com eu exagerei na ideia lá do vampiro enjaulado sendo carregado, mas é isso. É um personagem muito forte com defeitos ou limitações, né? Pra poder justificar o motivo dele estar ali, né? Que é isso que a gente tá falando de coesão narrativa. Coesão narrativa é isso. É como justificar algo ser daquela forma, naquele lugar, naquele momento e funcionar daquele jeito, né? Pra equilibrar a diversão. O Brendo Santos, fala Brendo, beleza? Ele chegou aqui com uma pergunta: como lidar quando seus jogadores só pensam em combos e loot, que é né, dinheiro e tal. A gente tá conversando sobre isso, né? Posso dar uma ideia? Vai lá, manda. Eu fiz uma arena. Peguei os bichos mais fortes que tinha. Os personagens. Eles queriam montar combos. Entendeu? Exatamente. O que eles queriam era bater, brigar e tal. Eu montei uma espécie de arena animada, que tinha armadilhas, que tinha pontos de recarga, que tinha pontos. Enfim, tinha diversos obstáculos dentro da arena. E eu ia jogando bicho. Cara, a gente se divertiu, que nem falei, as 10 sessões, assim. O pessoal queria fazer combate, né? Eles queriam fazer combate. Desintoxicar também. Desintoxica, né? O cara. Exatamente, entendeu? Desintoxica ele, né? Ele tem o que ele quer, aí acaba que ele fala assim, tá bom, acho que já tá bom, né? Já me diverti. É igual quando você vai a criança quer fazer alguma coisa, você deixa ela fazer ali o negócio até cansar. Exato. É diversão, né? Quer fazer. E aí todo mundo tava naquela vibe de montar o melhor combo que conseguisse e nós ia ser jogado, que nem o Rafa comentou, num triturador de carne. Eu comecei a pegar NPCs, bichos ali do livro dos monstros e jogando e aquela coisa. E todo mundo se divertiu, porque a premissa daquelas, acho que foi 8 ou 10 sessões que durou tudo, era essa. Eles tinham que se tornar os campeões, entre aspas, da arena, entendeu? Então, o cara queria combo, queria só combate, eu entreguei isso pra eles. Eu meio que pausei a campanha, né, que nós vinha seguindo, e coloquei eles numa arena. E aí foi o que o pessoal acabou se divertindo um pouco nesse sentido também. E aí era só vinha combo absurdo, que vinha de homebrew, aceitava. Foi essa a premissa do jogo, entendeu? Eu botei todo mundo pra moer carne. Jogaram. Quando chegou numa... Cara, acho que agora já deu. Aí beleza, a gente voltou pra campanha normal. Voltar pra campanha, né? Então, e a hora que voltou pra história ali, o pessoal voltou satisfeito ou não deu certo? Como é que foi a volta? Não, aí é que tá. Eles estavam tão saturados, acho que de combate, rolar dado e esperar o outro jogar, que eles entre si começaram a interagir mais, tanto entre eles, como jogadores, né? Um conversando com o outro ali, quanto quando se tinha uma situação de combate, a última coisa que eles queriam era combate. Então, vamos tentava conversar, tentava resolver, enfim, trazia outros artifícios, né? Resumindo a dica, se você tem jogadores assim, você vai pegar um cabo de vassoura, você quebra, joga para eles e fala, se matem, quem sair vivo continua a jogar RPG comigo. É basicamente isso. Basicamente isso, só que dentro do mundo artificial ainda. Né? Eu tenho uma dica ainda melhor aqui. Eu já mato o jogador de vez, já. Bah! Acabou. Não é problema, mentira. Apresente os jogos digitais, é isso? Eu vou te falar que é engraçado que a gente já fez uma forja outra vez. Fomos nós dois também, acho que foi a primeira de todas, né? Sim, foi a primeira. Acontecendo de novo. E é impressionante como as coisas que são faladas nessas forjas são coisas que casam muito bem com o que a gente faz. Eu, há tipo 7 anos atrás, eu tava num Discord que era isso. Era um D&D que você fazia o seu personagem, você faz o seu personagem, e a única coisa que você faz é entrar numa arena e matar um boss. Só legal. Isso. Durava 1 hora, 1h30. É uma coisa que eu queria muito fazer aqui. Não sei se você toparia, Rafael, talvez fazer um dia umas areninhas aí. Então, uma vez eu cheguei a fazer aqui no canal, como é que eu chamei o nome? A Next Arena. A gente fez uma arena, gente fez por um tempo. Mas a gente só usava monstro do livro. A gente pegava o monstro e fazia, tipo, quem vai vencer? O demônio ou o anjo? E era um combate entre NPCs, aí não eram entre personagens. Eu fiz dessa forma porque eu fiquei pensando, se for cada jogador que quiser participar for criar um personagem, eu vou ter que ficar verificando se aquele personagem criado tá dentro das regras, porque às vezes o cara vai querer dar porrada, ele pode errar ali. E aí eu falei, para não gerar esse problema do cara criar o personagem errado, né, roubar ali na criação,
eu acabei pegando o personagem do livro do monstro e coloquei um monstro contra o outro monstro. Funcionou por um tempo, e depois a gente acabou parando. Mas dá pra experimentar, talvez, fazer isso com... Se tiver alguém que fique verificando, analisando, validando se os personagens que vão lutar entre si estão construídos de forma correta, aí dá pra fazer, Conrado, entendeu? Dá pra fazer. Só que... tem que ter alguém que fala assim, eu vou pegar o personagem A, que vai lutar contra o personagem B, e eu tenho que verificar se os dois estão dentro das regras. Tem que fazer um antidoping, tem que passar por antidoping, entendeu? Assim, mas no meu caso, não era PVP, era um boss que colocava lá. Colocava... Personagens contra o boss. Exatamente. Contra o boss. Era bem organizado até o Discord. Você criava o seu personagem, aí você tinha que mandar lá no canal deles, e eles verificavam se estava tudo certo os stats. Entendi. Aí eles te colocavam no jogo, aí você tinha que marcar o dia que você ia participar da arena com outras 4 pessoas e chegava... Eu acho que eram 3 pessoas. Eram 4 pessoas, um grupo de 4 pessoas, iam lá e lutavam com o boss. Aí tinha um monte de boss como Bril, às vezes apareciam uns Baylor lá e matava todo mundo. Era muito bom. Era divertido, assim, quando... Mas você tá com vontade de fazer isso aí ou você tá sugerindo fazer? Eu tenho vontade de fazer isso. Talvez não exatamente agora, tô meio sem tempo aí, muitos projetos, mas eu gostaria de ser uma coisa que eu faria. Ia ser uma coisa vamos fazer assim. Alisson, depois a gente me lembra lá depois de perguntar no grupo dos padrinhos se a galera toparia participar, porque aí tem que vir com os personagens, né? Sei lá, vamos supor, eu preparo um mapa e tá com um boss lá. Uhum. Eu falo, o nível de desafio do boss é nível 5, então a galera tem que montar personagem nível 5, por exemplo, né? E aí joga ali os personagens, um exemplo só, né? E fala, vocês têm aí 1 hora pra arrebentar esse cara. Ou vocês matam, ou vocês vão ser mortos, né? E dá pra fazer. Aí chama os padrinhos, as madrinhas, vem, sei lá, 4 personagens pra jogar, né? 5 pessoas gravando ali, faz uma transmissão ao vivo desse quebra-pau. Será que dá certo? A gente pode fazer um experimento, né? Eu acho que tá certo. Já ir direto pro boss deve ser uma coisa interessante. Não, direto pro boss. Aí, vamos supor, eu faço o primeiro... Eu pensei assim, eu faço o primeiro pra medir, e aí depois eu convido os mestres pra controlar o boss, entendeu? Não, então, aí numa segunda, aí eu falo assim, Conrado, quer fazer no sábado, no outro dia aí da próxima, você vai controlar esse boss, escolhe um boss aí você escolhe o boss, e aí aí a galera monta o personagem pra lutar contra o boss, entendeu? Sim. A gente pode experimentar. Aí eu preparo. Eu tenho que preparar. Mas aí se você falar assim, não, eu controlo esse personagem aqui, esse boss. Pronto, você só vem e joga. Aí eu preparo o mapa, preparo a transmissão, preparo os jogadores e a coisa... Vamos fazer um teste. Me lembra aí, Alisson, de a gente poder jogar essa ideia lá, se a galera topa. Beleza? Vamos caminhar para os finalmente aqui, ó. Eu vou pro último tópico, mas antes disso, deixa eu voltar pro chat. O Hatzon R continua escrevendo aqui, ele falou assim, ó, tem gente que quer iniciar como herói e não como aventureiro. Joguei com um que iniciou como filho de Mistra e com o tempo o DM trabalhou e mostrou aquilo como um delírio do personagem dele. Essa é a justa narrativa, né? Que é a coesão na narrativa, né? Ele pode ser filho de Mistra. E Mistra chutou, deu o pé na bunda dele, falou, vai virar gente lá, vai aprender a ser alguma coisa na vida e você não vai ter poder nenhum meu, né? Sei lá, dá pra fazer. É ajuste narrativo. O Hatzon continua, todo mundo da mesa entendeu isso. Ao longo de 8 meses de mesa, e acreditávamos que o cara também tinha pegado a ideia, mas aí quando a bomba chegou, o cara não gostou e deu rage quit na mesa. Acontece, Complicado. O Brendo mandou mais uma mensagem aqui, ó. Pergunta pra todos menos o Rafa. Como vocês narrariam para um grupo onde todos têm visão e um jogador não tem? Que é o caso do Brendo, né? Que é cego. Já que ele não poderia ver os mapas e tokens que vocês podem pôr na mesa. Não respondam por quê. Brendo, eu vou pegar esse seu tópico, esse é um outro assunto de como é que o mestre pode narrar, porque aqui a gente está discutindo
do jogador ter uma ideia maluca e o que o mestre pode fazer para contornar a ideia maluca. Nesse seu caso, o seu assunto tem a ver com acessibilidade narrativa para diferenças entre o mapa ali. Eu vou anotar essa sua mensagem, essa sua pergunta. A gente prepara um programa só para isso. Beleza, Brendo? É melhor, cara, porque senão aqui a gente vai misturar assunto e a gente vai estourar o nosso tempo do nosso programa de hoje, que já tá estourado na verdade. Beleza? Mas eu vou anotar aqui essa sua sugestão, cara. Vamos pro último tópico, que é exemplos de momentos memoráveis, positivos e negativos. Aqui acho que dá pra colocar um cada um. Pode ser só um positivo, pode ser só um negativo, não precisa ser os dois. Quem quer começar? Quem que tem um exemplo memorável, positivo e negativo, ou apenas positivo ou negativo? Quem que quer começar? Pode ser como jogador também, pode ser como jogador, pode ser como mestre. Não, eu posso falar aqui Fala? Um positivo. Tá. É positivo, é positivo. não deu muito certo no final, mas a experiência foi fantástica. Teve uma vez que eu tava lutando com o meu personagem lá e tinham 3 grupos, 3 facções lutando. O grupo de aventureiros, uns bandidos e tinha uns caras atacando os bandidos. E esses bandidos tinham umas informações muito importantes. Aí eu cheguei e falei assim, cara, tá tendo briga aí, e todo mundo do meu grupo, não, vamos lá bater. Eu falei, quer saber? Pera aí. Eu dei a volta do campo dos bandidos, vim por trás, invadi o campo deles onde não tinha ninguém, porque eles estavam em batalha, peguei todas as informações e fui embora. O que me remete muito nisso é que não tinha nada preparado nesse tempo, né? E eu acho que o que eu quero passar aqui é esse negócio de ter a criatividade, ter o recurso de deixar o seu jogador a sair do ponto ali aonde ele está, né? Não tem o mapa, não tem planejado isso. Mas se ele quer fazer, você tem que... O mestre deixa e fala, não, beleza, vai. E eu fui. Fiz os testes ali para correr em volta das casas escondido, pular por cima de uma casa ou de outra, uma cerca. O que acabou chegando numa situação onde eu peguei essa informação e voltei com a informação. E quando eu cheguei, eu só chamei o grupo e a gente foi embora. E foi uma coisa muito fantástica. Todo mundo comemorou. O mestre ficou feliz, falou, não é possível que isso... Não. Quando ele viu, porque ele não sabia o que estava acontecendo, eu falei, não, eu quero ir pra lá, tal. Saí andando, saí pulando os negócios. Quando eu cheguei, ele falou, não. Então eu peguei todas as informações. Então, o que eu quero passar aqui é que se o seu jogador tá tentando fazer alguma coisa interessante, assim, não tá lá tentando quebrar o seu jogo, não tá tentando fazer exploit, dá a linha pra ele tentar. Porque às vezes cria um negócio legal, né? Sim. Beleza. A maioria das vezes. Perfeito. Tem um... eu vou trazer 2 aqui, 2 bem rápidos, tá? Só pra exemplificar isso. Eu já fui um jogador combeiro, beleza? Mas é 2 positivo, 2 negativo? Não, um positivo. Na verdade, eu vou deixar pra vocês definirem depois, beleza? Okay. O primeiro deles, eu fiz um ladino multiclasse com combeiro, com guerreiro. Combeiro, olha aí! Aí saiu do D&D 3.5 na época, saiu um combo muito bom assim em termos de batalha, tá bom? Eu tava me achando fodão, o grupo decidiu ir pra um lado, eu fui pro outro, acabei sendo encurralado por lobos e morreu o personagem. Por melhor que fosse o meu combo, quando eu peguei um grupo de 3 lobos, que a princípio eram personagens que, se tivesse o grupo inteiro, seria super tranquilo de lidar com eles. Quando eu me peguei no combo sozinho, eu me ferrei. Então, por mais que eu tivesse combado, eu preciso ainda assim de um grupo, entendeu? Isso é o que eu quero dizer assim, ó. Tu nunca vai conseguir jogar um RPG sozinho, entende? Por melhor que seja o teu combo, que é o que aconteceu comigo, perdi o personagem, enfim, depois aprendi, né, e aí parei de fazer esse tipo de coisa. A segunda situação é com esse mesmo personagem, que foi o que eu trouxe lá no início da live, que ele quis fazer a estética do Thor ali, né. Em uma das sessões, 2 jogadores faltaram, e aí, ao invés de eu avançar ou cancelar, eu decidi fazer um prólogo de como que eles se conheceram, né? Como que os personagens se conheceram antes de começar a campanha, porque na campanha eles já começaram junto, que era nível 5, né? E aí eu simulei lá, fiz rapidinho lá os mapas, simulei um ataque a uma vila, que daí eles estavam meio que indo para um evento que ia ter naquela vila e tal. Descrevi que o tempo estava meio para chover, aquela coisa toda. A vila foi atacada por orcs,
E no golpe final, no boss, vamos dizer assim, calhou que o personagem que viria a ser o Thor no futuro, vamos dizer assim, né, na progressão dele, tirou um acerto crítico. E aí eu peguei e transformei aquela cena como se um raio, já que o tempo já estava carregado, quando ele foi atacar, o raio meio que pegou o martelo e... Então eu transformei as duas situações, né? Eu juntei o background do personagem, o que ele queria a futuro, e num prólogo, porque o personagem... Porque 2 jogadores faltaram naquela sessão, numa mesa de 5, 2 faltam, fica ruim de jogar, né? Então eu acabei transformando aquilo também, e na mesa aquilo foi um momento épico, entendeu? Todo mundo concordou que foi uma cena muito... Apesar de improvisada, ficou muito top. Momento de êxtase de todo o grupo. Eu acho o seguinte, eu acho que o seu personagem morrer foi a boa notícia, não é? E a outra... O aprendizado, né, cara? Valeu o aprendizado. O outro claramente é positivo. O primeiro depende do ponto de vista. Exatamente. Por isso que eu disse pra vocês decidirem, porque eu não consegui decidir sozinho. Então, acho que pra eu trazer minha contribuição final aqui, de um exemplo, eu quero pegar esse gancho que o Alisson apresentou, que é o seguinte. Às vezes, eu como mestre, porque eu sou, na maioria das vezes, mestre, né? O jogador, ele quer descrever a cena ou a ação do personagem dele beneficiando o próprio personagem. Ele quer fazer algo que dê certo e que ele ganhe. Esse é o padrão e não tem nada de errado com isso. Então, vou dar um exemplo. O jogador, ele descreve, eu quero invadir uma construção, uma casa, de forma furtiva, então eu vou querer subir a parede, meu plano é descer pela chaminé, eu vou usar tal item, não sei o que, vou sair pela chaminé lá embaixo, vou conseguir passar por não sei onde e abrir a porta e destrancar ela por dentro. Um exemplo. Então ele imagina essa situação. E aí ele quer que a descrição dele traga benefício para ele. Ele tá colocando a história em primeiro lugar, na forma que ele está contando. Aí você fala, mas Rafael, não é assim que é pra ser o RPG? A história em primeiro lugar? A história não é mais importante? Calma, depende. Existem formas de você, por exemplo, no RPG gameista, você pode inverter isso. Por exemplo, você fala assim, o que você quer fazer? Ok, fale o que você quer fazer, mas não diga se o que você tá fazendo é a melhor coisa que vai acontecer pro seu personagem. Não é só porque você montou, eu sou um personagem ladino, eu sou um personagem super furtivo, minha destreza é tanto, não sei o quê. Logo, eu sou o melhor cara porque no meu background diz que eu sou o melhor ladino que existe da minha cidade. E isso não tem nada a ver. Então, eu gosto de simular com o mestre e falar assim, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os dados contarem essa história pra você. Você é meramente um idealizador das ações, mas vamos contar essa história de forma compartilhada com o sistema de jogo. Porque senão vira uma brincadeira de polícia e ladrão, onde eu tô apontando a minha mão pra você e fazendo arminha e falando pá, te acertei. O outro fala, não acertou, não, acertei. Não existe regra pra poder definir o que deu certo ou não. Então vamos fazer o seguinte, você quer escalar? Você vai escalar. Faça o teste de escalada. Mas não tem como eu não errar. Não, calma, rola o teste. Aí você tirou 2 no dado. O resultado baixo. Tirou 1 no dado. Sobrando o seu bônus, você não consegue escalar. Se você é um cara super fodão, por que nesse momento você foi subir na parede, escalar a parede e você não conseguiu? Ou porque... Então, aí que entra a história. O que será que fez com que você não conseguisse subir aquela parede nesse momento? Será que porque você tá estressado com alguma coisa? Será que você tá com a cabeça cheia de problema? Será que a parede soltou um pedaço de pedra naquele momento e fez você escapar e cair? Ou seja, não estava no controle do seu personagem. É um fator externo. Não é porque ele é ruim de escalar, é porque a parede soltou um pedaço dela e você caiu. Então, quando você tenta criar a história com base no resultado dos dados, são os momentos que eu, como mestre, percebo que a narrativa ela fica mais enriquecedora. Porque quando o jogador quer contar a história da cabeça dele e tudo que ele fala que acontece vai acontecer, pra mim, como mestre, fica fraca a história. Porque não tem surpresa. Você não sabe se vai dar certo. Já deu certo, não tem o dar errado. Já deu certo porque ele quer assim. Quando você passa pros dados e tenta explicar o porquê que aquele seu personagem fodão não conseguiu subir uma simples parede, essa justificativa narrativa
pra mim ela passa a ser muito mais divertida do que a primeira história que o jogador estava contando. Então eu costumo incentivar esse tipo de atitude. Não tente querer fazer a sua ação dar certo, apenas diga o que você quer fazer, torça pra isso acontecer, mas vamos se prepare pra contar a história do resultado do dado que sair. Assim você sempre ganha. Ou seja, se eu errei no teste, eu continuo ganhando na narrativa, porque agora eu vou ter que pensar numa cena em que aquilo deu errado. E isso é mais divertido, na minha concepção, do que você simplesmente contar tudo que dá certo toda hora, entendeu? Não sei se eu me fiz claro nessa parte. Não, se fez perfeito, muito claro, claro, é isso mesmo. É bem isso. É sobre como superou as dificuldades, e não nesse caso, como tu falhou, apesar de parecer tão simples, né? Eu acho que é por aí. É claro que o jogador também tem que querer isso. Às vezes o jogador não tá afim, fala, não, pô, eu fiquei triste, eu queria ter executado o plano que eu queria e falhei e fiquei chateado com a falha. Aí faz parte, aí você tem que lidar com as frustrações da sua vida de que falha faz parte, né? Não, eu acho que muitos momentos interessantes de eu como jogador e dos meus jogadores jogando comigo também foram em falhas. Acontece alguma coisa e dali é criada uma história que pega às vezes um lado mais cômico, às vezes um lado mais trágico, que adiciona tão mais pra história do que todo mundo só passar reto e fazer tudo e acabou. Não dá pra comparar. Uma coisa, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho aqui. Eu assistia Critical Role, sabe? O do pessoal lá os gringos lá, né? Que são atores, voice actors lá, e eles jogam junto. E tem um jogador lá que é o Travis, né? Que é o cara que agora tá jogando com um lobisomem, um Blood Hunter lobisomem, que ele é um gnominho, né? E tem uma cena que é muito interessante, que ele tenta comprar uma coisa e o cara vende pra ele de um preço exorbitante. Ele fica muito bravo. Aí ele vai à noite pra assustar esse cara, pra bater nele, pra assustar ele. Falar assim, você nunca mais vai vender nada. Você nunca mais vai vender nada caro pra ninguém. E ele faz uma intimidação, dá tudo certo. Aí ele chega no final e ele fala assim, agora eu quero tentar usar o meu ombro pra atravessar a porta e sair por aí. Só que ele tirou, eu acho que um 1. Aí ele bateu na porta e voltou. Nossa. Aí ele ficou olhando pro cara, o cara ficou olhando pra ele, ficou uma situação esquisita. Aí ele fala, e eu tenho dito, e ele pula pela janela, foi muito engraçado. E ele fez toda uma narração, ele explicou como é que ele ficou envergonhado. Então é uma coisa muito interessante. Às vezes adiciona muito mais, sabe? Ou seja, um resultado no teste que não faria diferença no resultado final que ele queria fazer, né? Mas que gerou uma situação engraçada de uma cena de segundos, né? Sim. É muito bom, cara. Essa me pegou muito. Eu sempre assistia e eu falei, caramba, esse cara é um jogador bom, cara. Porque ele fez uma cena tão fera que ia ser uma coisa tão épica. E quando chegou no final, ele viu que não deu certo, ele só riu e continuou a cena. E é isso, é o RPG, é de se divertir, cara. Só vai e vamos nos divertir. Não é só ser o maioral ali, né? Não é só o resolvedor de tudo, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Brendo escreveu assim também, ó. Tive um quase jogador que queria jogar esse KT fazendo um personagem que veio do futuro distante de um plano onde Albert Einstein... Aí ele viajou em um portal que levou ele para uma aventura que ele queria revolucionar o mundo dentro do cenário onde havia uma guerra e zero de suporte para fazer as tecnologias que ele queria. Ele não gostou quando eu disse que não dava. Isso é coisa pra Cyberpunk, não pra SKT, que a história está completamente fora e ele continua. Ele tinha clones e era um clone do Albert Einstein e por aí vai. Nossa, não, é muito maluquice também, pô. Eu acho que assim, não tem problema você abraçar a maluquice se você se preparar para que isso faça parte daquele contexto maluco, para que não seja uma coisa assim, um jogador quer aquilo e os outros não querem. Aí vai dar conflito. Agora, se todo mundo embarca naquilo e todo mundo fala, vamos dar suporte para essa maluquice, vamos ver onde essa maluquice vai levar a gente, aí a coisa dá certo. O problema é que nem sempre o mestre tem esse suporte dos outros jogadores. Muitas vezes o mestre tá sozinho. Ele fala assim, cara, eu te suporto, mas os outros jogadores não vão querer. E aí também não dá certo. Então é melhor o mestre falar assim, ó, não muda isso aí,
porque não vai dar certo lá na mesa, a galera não vai achar legal. E, gente, tá tudo bem. É só uma questão de achar a mesa que você se encaixa também, né? Eu digo mais ainda. Às vezes nem o cara que veio com a ideia suporta o mestre. Não ajuda a ser ajudado. Não é verdade? É verdade. O cara chega com uma ideia tão mirabolante. Aí, já aconteceu comigo algumas coisas parecidas. Não nesse nível aí, claro, mas... Quantas vezes já... não, mas o meu background, eu tenho que saber isso. Não, mas então, rola aí a história, eu te digo se você sabe. Não, eu tenho que saber isso, porque eu vivi lá no... Aí toda hora o cara tinha vivido isso numa das aventuras dele passada no nível 1 ali... Que, não, ele viu o lobisomem, ele viu o vampiro. Não, eu sei o que é um dragão negro. Eu já vi já lutei contra um numa... Aí fica difícil ajudar o cara também. O cara não se ajuda a ser ajudado também. O cara é um infalível, né? Eu tenho uma lista, né, que um dos programas que eu tô aqui pra gravar é exatamente sobre que sistema importa. Existem sistemas que foram construídos sendo pensados para esse tipo de narrativa ou para esse tipo de universo. E às vezes o jogador ele precisa conhecer esse sistema para ele falar assim, cara, me encontrei aqui. É verdade. Porque aí aquele sistema ele vai ter mecânicas e recursos narrativos para evidenciar essas maluquices, né? Então, no caso do D&D, por exemplo, o foco dele é fantasia medieval. Você pode puxar um pouquinho mais para um fantasia medieval meio cyberpunk, onde tem máquinas a vapor, porque os gnomos constroem. Dá pra você dar uma esticada pra lá. Dá pra você esticar um pouco pro terror, né? Menos medieval. Dá pra você puxar. Mas se você começa a ir muito distante da proposta do sistema, começa a deformar, quebrar o sistema. E aí acho que vale a pena você procurar um outro sistema que tem um outro cenário, regras específicas, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito mais com aquilo, porque é o local correto. Então, fica aí, né, para um próximo programa, essa discussão sobre se sistema importa, e a gente pode trazer exemplos de sistemas malucos que permitam a gente fazer coisas desse tipo, né? Mas, gente, ele já tá aqui 1h30. Olha que daria para conversar mais tempo ainda. Eu estendi hoje porque o papo tava bom, e porque acho que, né, tinha coisa para ser falado ainda, mas nós precisamos encerrar. Eu agradeço aqui muito a participação do chat, do pessoal que participou hoje, o Hatzon, o Rubens, que deixou comentário, o Brendo, quem mais? Foram os 3 que apareceram hoje aqui. Obrigado, pessoal. E, né, vou anotar aí a dúvida do Brendo para uma próxima conversa futura aqui no A Forja Responde. E, Mestre Conrado, sua vez... Momento de compartilhar alguma coisa sobre você, sobre o seu trabalho, onde o pessoal te encontra, como é que o pessoal conhece mais o seu trabalho de mestre. É o seu momento jabá aí pro pessoal que não te conhece te seguir. Beleza. Galera, eu vou falar um negócio aqui muito importante. O meu jogo tá ficando tão bom, mas tão bom que eu tô muito triste de eu não ser o jogador do meu jogo. Porque, agora tem até cinemática das cenas. Então, o jogo é um negócio que é tão imersivo, é tão você chegar num lugar... Você tá falando da mesa de Curse of Strahd. Curse of Strahd. Tá, tem cinemáticas de você chegando nos lugares, se apresentando nas cenas. Se o que tem agora lá já é muito bom, mas muito bom. E tá ficando cada vez melhor. Então, bora, porque logo não vai ter mais mesa para você jogar, não tem mais. Eu acho que tem 2 vagas e eu não tenho mais espaço para abrir mesa. Eu não tenho como mais abrir uma mesa para outras pessoas. Então a chance que vocês têm para jogar agora e depois ter que esperar um tempão é agora. Mas o negócio é muito bem feito. E eu vou pedir pro Rafael, você conseguir pegar um desses... Eu vou fazer um videozinho aqui com umas partes das cinemáticas pra galera entender do que eu tô falando. E se você conseguir colocar ali numa das suas propagandas... Porque o negócio tá tão bom, que às vezes eu quero procurar um cientista aí pra apagar a minha mente, aí eu dou esse material aqui pra um mestre, aí eu falo assim, mestre, você faz isso aqui, mestra pra mim, porque o negócio tá muito bom, de verdade mesmo. Então, você quer jogar com a gente? Entra no link do WhatsApp aí, converse com a gente só pra entender como é que funciona ali o negócio, e se você decidir jogar,
muito bem-vindo e você vai jogar um dos melhores jogos que você jogou na sua vida, com certeza. Beleza. Então fica o link, ó, pro grupo de WhatsApp onde tá o Conrado, para conversar diretamente com ele. bit.ly, esse li é LY, bit.ly/mestre-Conrado com um R só. Conrado, né? Que se escreve. Maravilha, Conrado. Muito obrigado. E, Alisson, qual que é o jabá de hoje, da semana? Banana a R$3 o quilo? Qual que é? Não temos jabá, exceto o grupo dos padrinhos do RPG Next. Quem ainda tem dúvidas se vale a pena, faz uma contribuição, entra pro grupo primeiro, experimenta e depois vem aqui contar pros outros também o que é a experiência que o pessoal compartilha lá, né? Da minha parte é isso, sempre aprendendo, sempre compartilhando, e bora para mais RPG, vamos jogar, que é o que tem é um baita hobby com muito aprendizado e muita coisa que nos faz crescer na vida, dentre elas uma simulação da vida que não é como a gente quer, e sim como os dados mandam, né? Parar pra pensar, né, cara? O que a gente tá discutindo aqui deve ter tanto fundamento da área de comportamento, né, psicológica. E fico imaginando o quanto que não daria para ser trabalhado. É que não tem ninguém aqui da área, acho que, né, da área de psicologia, acredito eu, mas tem muito chão para estudo de comportamento, de situações de conflito, essas simulações que a gente comenta, né? Então, apesar de parecer um simples hobby, eu acho que ele tem uma profundidade, né? Que permite, através da conversa, através do trabalho em equipe, né, do combinado, desse círculo mágico que é criado ali dentro para que todo mundo se divirta junto, desenvolve muitas habilidades sociais, né? Então, fica aí mais uma dica, quem sabe não fazer um programa e ir atrás de alguém profissional da área para comentar um pouquinho sobre RPG. Vou anotar essa ideia para trazer aqui, o RPG e os benefícios socioeducacionais, né? Eu juro que foi sem querer, hein? Eu fiz um trabalho disso, viu? Baseado no Homo Ludens para ciência da computação, eu fiz um trabalho baseado nisso. Homo Ludens. Olha só. Eu não sei se já viu o livro, né? É do Buzinga, né? O seu Homo Ludens, sim, isso. Eu fiz todo um apanhado, eu acho que eu devo ter ele aqui em algum lugar ainda, um apanhado dos benefícios que traz, não só o jogo, mas todas as áreas de jogos, assim, né? RPG incluso. Desenvolvimento social. E o D&D, quando eu fiz nessa época, não só o D&D, como os RPGs de mesa em geral, né? Eles têm tantos benefícios que eu não imaginava, não. E, inclusive, muitos deles são usados por empresas lá fora para melhorar vínculo entre pessoas, melhorar o trabalho em equipe, desenvolvimento social, o negócio é... Eu anotei aqui, ó, RPG e monografias / dissertações ditas de curso, né? Para que talvez deve fazer mais um programa desse tipo aí, convidar a galera para poder comentar sobre o seu trabalho, né? Que fez a sua pesquisa na área do RPG. Aí, fica aí mais um tema que dá para discutir. Que tem bastante coisa. Tem muita forja pela frente, né? Além das que já não vai acabar nunca. Isso aqui é infinito, é infinito. Ah, perfeito. Então é isso. Encerro aqui mais um programa. Agradecido muito a participação de todos. Não se esqueça de compartilhar, seguir RPG Next nas redes sociais e deixar comentário. Se você está gostando, quiser comentar alguma coisa, se tiver dica de algum assunto, escreva que a gente lê e a gente te responde e anota a sua sugestão, beleza? Conrado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Alisson, valeu mais uma vez por participar e contribuir nesse programa de hoje. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Adiós, muchachos.